Kiko. Nascido em 12 de janeiro de 1944, Carlos Villagrán foi o segundo de 4 filhos. Sua família tinha poucos recursos, mas mesmo assim conseguiu se manter. Como a família era bastante pobre, desde pequeno Villagrán tentava ajudar seu pai, um fotógrafo de jornal, no trabalho, e conciliando isso com os estudos na escola. O sonho de Carlos era ser comediante ou jogador de futebol. Começou sua carreira aos 23 anos, trabalhando como fotógrafo de um jornal mexicano chamado Heraldo. No jornal, Villagrán se dedicava principalmente aos esportes. Em 1968, cobriu os Jogos Olímpicos, realizados na Cidade do México. 2 anos depois, também cobriu a Copa do Mundo de 1970, sediada no México. Pouco depois de ter iniciado a carreira de fotógrafo, Carlos também começou a fazer teatro. Atuou como menino de bochechas grandes em uma peça chamada Loquibambia, que foi assistida por Roberto Gomes Bolanhos. No início, Carlos conciliava a profissão de ator com a de fotógrafo. Graças ao seu trabalho como fotógrafo do jornal, foi fazendo contatos com o mundo da televisão. Ele mesmo pedia trabalho aos produtores cômicos da época, como Capulina, e eles deram-lhe trabalho como figurante em seus programas, sempre atuando, mas nunca falando. Em 1968, muitos atores do México migraram para a TV TIM Canal 8, e Carlos estava naquele grupo. Nesse mesmo ano, ele conseguiu entrar no programa El Clube de los Millonarios, onde interpretou um boneco de ventríloco chamado Pirolo. Villagrán fez muito sucesso como boneco Pirolo na época. Por causa desse personagem, Carlos também ficou conhecido no México pelo nome Pirolo, que foi seu primeiro personagem de destaque. Pouco depois também esteve no programa El Clube del Chore, em que interpretava uma velhinha chamada Lola Mento, que tinha características parecidas com as do Kiko, como o choro e as bochechas grandes. Nesses programas também trabalhou o ator Rubem Aguirre, professor Girafales, e assim ele e Carlos se conheceram. Rubem ficou encantado com o talento de Carlos. Algum tempo depois, no início dos anos 70, Rubem realizou uma festa em sua casa. Carlos Villagrán e Roberto Gomes Bolanhos foram a essa festa como convidados. Durante a festa, Aguirre e Villagrán tiveram uma ideia para entreter os presentes. Rubem colocou Carlos no colo e os dois encenaram uma cena de um boneco de ventríloco, e isso deixou Bolanhos impressionado. Roberto já tinha assistido Carlos no teatro, e após tê-lo visto nessa cena e o conhecido com a ajuda de Rubem, decidiu convidá-lo para entrar em seus programas. Assim, Carlos Villagrán deixou a fotografia e entrou para o elenco dos programas de Bolanhos. Em 1972 começou a viver o personagem que marcaria sua carreira, o Kiko, no seriado El Chavo del Ocho. Também atuou em El Chapulín Colorado, onde interpretou vários personagens como o bandido Quase Nada. No início das gravações dos seriados, Villagrán teve um namoro com a atriz Florinda Mesa, Dona Florinda. Aos poucos, Carlos foi se destacando cada vez mais com o personagem Kiko e ganhou um grande número de fãs. Ele logo também passou a fazer comerciais e a gravar discos com o personagem. O Kiko, graças à atuação de Villagrán, tornou-se um dos personagens favoritos dos fãs da série, geralmente só perdendo para o Seu Madruga. Vivido por Ramon Valdés com o elenco de Bolanhos, Carlos também participou do filme O Chanfle, onde interpretou Valentino Milton, um jogador de futebol. No entanto, também houveram alguns problemas nos bastidores. Em 1976, Carlos assinou um contrato de exclusividade com uma gravadora para fazer discos solos do Kiko. Isso não agradou Bolanhos porque Carlos assinou o contrato sem avisá-lo antes. Isso impossibilitou que o Kiko estivesse no disco da Turma do Chaves que o elenco lançou na época. Chorando, Kiko? Porque minha mãe vai morrer! Villagrán então fechou o contrato com a emissora RCTV e partiu para a Venezuela. Além disso, para poder continuar se apresentando como Kiko, Carlos registrou o personagem em seu nome com outra grafia, Kiko, como se fosse outro personagem, já que os direitos autorais do Kiko pertencem a Roberto Bolanhos. Enquanto Villagrán esteve na Venezuela, o seu programa solo de maior destaque foi Federico.
Na série, o Kiko vivia numa vila, num formato similar ao de El Chavo del Ocho. Isso gerou algumas críticas e suspeitas de plágio porque os dois programas eram muito semelhantes. A série Federico não fez o sucesso esperado e logo foi cancelada. Por algum tempo, Carlos trabalhou com Ramon Valdez depois que este também saiu do elenco dos programas de Bolanhos. Os dois estiveram juntos em Federico. No final dos anos 80, após o fracasso de Vaque Kiko, decidiu parar de fazer televisão. Passou então a fazer shows como Kiko em circos e teatros e assim permaneceu por praticamente todo o restante de sua carreira. Nos anos 90, se dedicou a viajar pela América Latina com um circo, fazendo apresentações em diversos países da América do Sul e América Central. No Brasil. Nos anos 2000, Carlos Villagrán chegou a tentar criar uma rede de restaurantes chamada Kiko Gourmet, mas esse projeto nunca se realizou. Em 2008, a equipe do Pânico na TV foi até o México e gravou uma entrevista com Villagrán, durante uma turnê dele na cidade do México. Na ocasião, a equipe presenteou o ator com uma bola quadrada. Em outubro de 2017, esteve em São Paulo para acompanhar a pré-estreia do filme Como se tornar o pior aluno da escola. Em 2022, após 3 anos, Carlos Villagrán voltou a fazer shows como Kiko e se apresentou em Honduras. Em 2023, mais uma vez, Carlos Villagrán anunciou sua turnê de despedida do personagem Kiko pelos Estados Unidos, onde realizou uma série de shows no Circo dos Irmãos Cabaleiro. Carlos Villagrán foi diagnosticado com câncer de próstata e passou por uma cirurgia para curar a doença. A cirurgia foi bem sucedida, mas o ator num primeiro momento não deu mais informações sobre o tratamento ou sobre o seu estado de saúde. Depois, Carlos Villagrán disse nas redes sociais que está bem. Um pouco da história de vida do Kiko. Tchau e até o próximo encontro. Essa Chavito. ¡Chavo! ¡Chavito!